Deus é muito bom, amém? Em todo tempo Deus é bom. As crianças de 2 a 11 anos já estão subindo, pode subir, tá? Crianças 2 a 11 anos estão subindo aí. Graças a Deus. Então, se sobrar lugar para vocês e quiserem passar para frente aqui no meio, pode passar, tá bom? Quem estiver no fundo quiser vir para frente aí, ó, tem essas fileiras para serem preenchidas aqui, porque as crianças estão deixando os lugares. Aleluia. Graças a Deus. Deus é muito bom. Mateus, estava sentindo falta de você, rapaz. Trouxe uma companheira, né? Yes, isso aí. Graças a Deus. Se quiser sentar aqui na frente, tem lugar aqui, tá? Onde você costuma sentar. Aleluia. Deus é muito bom, não é, gente? Tá muito calor aí ou não? Não, né? Então hoje eu não vou querer aquele movimento de gente lá atrás não, tá bom? Não vou querer, especialmente as máquinas tudo funcionando aí, não vai ter mais aquela desculpa de o calor e eu tive que levantar, porque deixa eu falar isso para vocês. E a minha intenção não é ficar bravo com ninguém, mas quando eu estou ouvindo a pregação, eu fico sentadinho ali ouvindo, só se eu estiver muito apertado mesmo e não estiver mais aguentando, aí eu tenho que ir no banheiro. Talvez seja assim com você também, não é verdade? Mas fora isso, estou com sede. Não, já prepara antes a sua água, tá? Eu falei, estou com sede, o Nicolas deu uma olhada para mim. Eu sei que você estava tocando aqui. Deu uma olhada assim. Não, eles estavam tocando. Mas a gente tem que ouvir a palavra comportadamente para poder receber. Porque assim, você pode perder a mensagem só porque você se distraiu por um momento. E o diabo, ele é craque nisso, em roubar a mensagem. E a Bíblia diz isso em Marcos 4, que o diabo ele vem para roubar a semente semeada, ok? O diabo vem para roubar a semente semeada por quê? Porque ele sabe que a semente semeada produz. E a semente semeada que ele diz, que a Bíblia diz, é a palavra de Deus, ok? Então a palavra de Deus produz os seus resultados. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Trouxe, sim ou não? Olha só, eu vou falar algumas coisas aqui. Entre elas eu vou falar muito sobre o lugar secreto. Entre as coisas que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre o lugar secreto. Eu tenho esse livro aqui, ó, Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Eu li esse livro já mais de uma vez, né, e perdi esse livro que eu tinha, mas comprei de novo para mim, para o meu uso particular, comprei novamente, né, porque eu preciso ter e preciso ler mais vezes esse livro que me impactou tanto. Mas nessa compra eu aproveitei e comprei outros 4 livros desses. Um já foi, 2 já foram, né? O meu já está comigo, mas o Luiz Fernando pegou o dele. Então nós temos 3 exemplares desse livro aqui, tá bom? 3 exemplares. Então se você quiser, ele custa R$35. Você vai adquirir ali na livraria com o pessoal, tá bom? R$35. Segredos do Lugar Secreto, vai abençoar muito a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria mesmo era comprar uns 50 desse aí, porque eu queria que a igreja toda lesse esse livro e fosse impactada. Então hoje nós vamos falar sobre óleo novo e fogo santo. Obrigado a vocês aí que estiveram motivados com a mensagem. Eu tenho que fazer a confissão, né? De novo, outra chance para você. Hoje eu vou falar sobre óleo novo e fogo santo. Assim fica melhor, não é? Vamos fazer a nossa confissão. Digam: te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Veja que nós somos assim, nós somos do fogo mesmo, né, gente? Somos o pessoal aí, nós todos somos pessoal do fogo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodos 19:5. Êxodos 19:5.
Aleluia. Êxodos 19:5. Fique ligado com a mensagem, mesmo que no início você, se não estiver entendendo ainda no início, eu prego sempre de uma maneira fácil. Às vezes não dá para explicar de uma vez o que eu estou falando, mas pode saber de uma coisa: você vai sair daqui entendendo bem o que eu propus de pregar, o que Deus me deu para falar, tá bom? Pode acreditar nisso. Aleluia. Então, está escrito em Êxodos 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Vós me sereis a minha propriedade peculiar. Eu estou voltando, tá? Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Agora, isso aqui Deus estava falando para o povo hebreu, o povo que ele havia tirado lá do Egito, ok? O povo que ele havia tirado do Egito. Pastor Luiz Fernando, veja se aquela porta está aberta. Se tiver, você fecha ela para nós, por favor. O povo que Deus havia tirado do Egito, ele disse que ele gostaria que esse povo fosse um povo de propriedade peculiar dentre todos os povos. E ele queria que eles fossem também um reino de sacerdotes. Veja só, a ideia de Deus, o plano de Deus, não era ter um reino com sacerdotes, ok? Um reino com sacerdotes. Era um reino de sacerdotes. E é diferente uma coisa da outra. Um reino com sacerdote é um reino onde tem muitas pessoas, porém, dentre a multidão, alguns são sacerdotes. Isso é um reino com sacerdotes. E Deus estava querendo que esse povo fosse de propriedade peculiar dele e se tornasse para ele um reino de sacerdotes. Isso significa que é um reino onde todo mundo é sacerdote. Todos são sacerdotes. Provavelmente isso não deixa ninguém empolgado, né, de ser um reino de sacerdotes, se as pessoas não souberem o que significa isso. Mas hoje à noite eu vou pelo menos dar aqui umas dicas, umas pinceladas, no sentido de mostrar e ensinar para você o que é ser sacerdote. Ok? Deus estava querendo que esse povo fosse um reino de sacerdotes. Isso é na velha aliança. Mas o povo, eu vou mostrar para você o que. Porque um sacerdote, já estou começando a mostrar o que é. Um sacerdote, ele tem acesso direto a Deus. Certo? É isso que o sacerdote tem. Ele tem acesso direto a Deus. E um sacerdote, ele normalmente no Velho Testamento, um sacerdote, ele entrava à presença de Deus pelo povo. Ele apresentava sacrifício pelos pecados do povo e dele também. Porque ninguém era perfeito, né? Assim como ninguém é perfeito, ninguém era perfeito. Então o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por ele, pelo pecado dele e pelos pecados do povo também, não é? Então o sacerdote, ele tinha esse acesso a Deus. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote falava com Deus, ok? Então veja só que é uma coisa diferenciada ser sacerdote, porque nem todo mundo podia falar diretamente com Deus, e nem todo mundo podia ouvir diretamente de Deus. Mas no caso aqui, o que Deus está dizendo é que Ele gostaria que esse povo pudesse ouvir diretamente dele, e ele pudesse falar e o povo falar com ele, não é? Mas aí aconteceu algumas coisas que demonstrou o coração do povo para Deus e para nós também que lemos a Bíblia. Esse povo demonstrou algumas coisas. Eu vou ler aqui para você em Êxodo. Nós estamos em Êxodo 19:5. Agora eu vou pular para o versículo 17 para a gente dar uma olhada em algumas coisas. Êxodos, nós estamos agora nós estamos ainda no capítulo 19 e vamos no versículo 17. Vocês encontraram? E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus.
Veja, Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, certo? Foi isso que aconteceu. E puseram-se ao pé do monte. Agora observe o 18. Todo o monte Sinai fumegava, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Certo, isso aí. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Agora pensa só num uma montanha tremendo. É assustador, não é? O monte cheio de fumaça, cheio de fogo, não é? O monte em fogo, e não só em fogo, mas o monte ele tremendo, estremecendo. Não é uma coisa natural, não é uma coisa comum. Então o 18 de novo, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Esse barulho estrondoso, ele ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Ainda tinha um trovão ainda. Imagina o espetáculo aqui, horripilante, assustador, né? Então Moisés falava, Deus falava também com Moisés, né? E Deus lhe respondia no trovão. 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então, vocês estão vendo juntamente comigo aqui um espetáculo, algo extraordinário. Isso porque Deus simplesmente se apresentou ali ao povo, a Moisés, no monte. Agora veja, algumas pessoas elas são críticas, né? Quando elas veem que pessoas caem, a gente fala que pessoas caem debaixo do poder de Deus, não é? Já ouviu isso, né? Já viu e ouviu, né? Pessoas caem debaixo do poder de Deus. E algumas pessoas falam, não, isso aí não é de Deus não, isso aí é de outras religiões, porque o negócio de cair não é de Deus não. Agora veja, eles falam isso porque eles não têm entendimento. Não é Deus que copia o mundo, é o mundo que copia Deus. Não é Deus que copia o diabo, é o diabo que copia a Deus. Nesse sentido aqui, não é? Deus realmente não derruba as pessoas. Ele não sai derrubando ninguém. O que acontece é que ele se apresenta, e dependendo do nível da manifestação da presença dele, as pessoas não aguentam ficar de pé. Nem as rochas e as montanhas aguentam, elas estremecem. Imagina o ser humano. Vocês estão entendendo isso? Se uma montanha que está lá firmada lá, é uma montanha firme, não aguenta e tem que estremecer, dançar, imagina o ser humano, o corpo físico. Imagina o corpo físico se aguenta uma manifestação dessa. Agora, no versículo 20, no capítulo 20, e aí eu vou no versículo 18, veja o que acontece aqui no versículo 18 do capítulo 20. Me acompanhe, ok? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, olha o que eles falaram para Moisés depois de ver tudo aquilo: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés, por favor, Moisés, fala você com a gente, mas não fala Deus, para que não morramos. Para que não morramos. Você vê que esse povo, eles não estão muito preocupados com Moisés, né? Vai lá morrer lá no nosso lugar lá. Morre pela gente lá, Moisés. Agora, por favor, nós não. Se a gente se apresentar diante dele, nós podemos morrer. Isso pode mostrar e mostra para nós que quando você entra a essa presença manifesta de Deus, sempre algo morre.
algo em nós morre. Muitas pessoas têm medo de se aproximar mesmo de Deus, porque sabem que tem que deixar algumas coisas. Algumas coisas você não vai deixar não, elas vão morrer mesmo. Essas coisas vão morrer mesmo diante da presença manifesta de Deus. Agora veja, se Deus estava querendo que esse povo fosse para ele um reino de sacerdotes, e até então ele tinha um reino com sacerdotes, não é? Porque sacerdote aqui estava sendo Arão e os filhos de Arão. Arão é da tribo de Levi, da tribo dos levitas, né? E os levitas, eles eram sacerdotes para Deus, não é? Então, Arão que veio Moisés também veio, né? Porque eles são irmãos, mas eles vieram da tribo de Levi. Só corta um pouquinho esse agudo, que aí vai tirar essa. Agora, Deus estava querendo um reino de sacerdotes. E o povo não estava querendo esse negócio de sacerdócio não, porque tinha que encarar Deus, tinha que falar com Ele, tinha que ir frente a frente, cara a cara com Ele. Não é? É assim que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Agora vamos em Êxodo capítulo 32, eu estou construindo alguma coisa, ok? Para nós chegarmos juntos em um lugar. Então em Êxodo 32, versículo 1, Êxodo 32, 1, nós vamos ler aqui juntos, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Próximo. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Próximo. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa ao Senhor. Deixa eu falar sobre essa história e o que está acontecendo aqui. O que estava acontecendo é que Moisés subiu ao monte para ir ouvir Deus. Moisés, o sacerdote, né? Moisés, o sacerdote de Deus e também profeta, ele subiu ao monte para ir falar com Deus, e Deus ia dar para ele as leis, os mandamentos, né? E como Moisés estava demorando muito lá no monte, de fato que ele passou 40 dias lá no monte, ele passou 40 dias, então o povo disse para Arão: olha só, faze-nos deuses, para que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés aí, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. Agora eu quero perguntar para vocês: quem foi que tirou o povo da terra do Egito? Quem? Deus, certo? Deus tirou o povo da terra do Egito. E o povo está dizendo assim, ó: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés aí, esse homem aí que nos tirou da terra do Egito. Nós não sabemos. Então faz o seguinte: faze-nos deuses para que vão adiante de nós. Você percebe aqui que se eles estão pedindo deuses que vão adiante dele, porque quanto a esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu, para esse povo Moisés era Deus, era um Deus para eles, era um Deus. E na verdade Moisés era um Deus que se colocava para o povo, e eles que tinham esse entendimento, que se colocava entre Deus e eles.
Daquela vez onde eu li alguns versículos para vocês, eles estavam dizendo: fala você conosco aquilo que você ouviu de Deus, Moisés, mas que ele não fale diretamente conosco. E agora eles estão dizendo assim: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Portanto, faze-nos deuses que substitua ele. É isso que eles estavam querendo. Faze-nos deuses que possam substituir o nosso Deus Moisés. É tanto isso, e ele sabia que existia o Deus, o Senhor, mas eles queriam ter um Deus intermediário. Porque aqui, nesse versículo, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. Esse Senhor que está com letra maiúscula aqui, é o Senhor Deus. Arão está dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Espera aí. Se eles acabam de construir um Deus que possa ir adiante deles, para que fazer festa ao Senhor? Por que não fazer festa aos bezerros ou ao bezerro de ouro? Por que não? Veja que o que eles queriam, não é que eles não tinham Deus, como o Senhor no caso. É que eles queriam ter alguém no meio. Vocês estão entendendo? Eles precisavam de ter alguém no meio entre eles e Deus. Por que não diretamente? O povo não queria, o povo precisava e queria um intermediário. Mas nunca foi a vontade de Deus isso. Nunca foi o desejo de Deus isso. Veja em 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos dar uma olhada nisso. 1 Pedro 2, 9. Olha o que está escrito aqui em 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita. Nós temos que lembrar que estamos lendo agora o Novo Testamento. O Novo Testamento foi inaugurado depois que Jesus morreu e ressuscitou, pagou o preço pelos nossos pecados, ok? E nos deu um lugar nele. Então ele está dizendo aqui, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. Certo? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse 5, versículo 9, só para somar a este, está escrito: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reino e sacerdotes, ou reino de... Isso sempre foi a ideia de Deus. A ideia de Deus sempre foi um reino de sacerdotes. Um reino onde todos são sacerdotes. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Você é sacerdote, eu disse. Está aumentando os améns, os aleluias, mas eu vou dizer de novo: você é sacerdote. O que significa? Você não precisa de um Deus Moisés no meio do caminho. Você não precisa de um pastor no meio do caminho. Não quero confundir a sua cabeça. Os ministérios, dons ministeriais, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, todos eles foram dados por Jesus à igreja em Efésios capítulo 5, capítulo 4, versículo 11, e 1 Coríntios capítulo 12 também diz sobre os dons ministeriais que foram dados para a igreja, para edificar a igreja, para ajudar a igreja, para ensinar a igreja, para instruir a igreja, mas não para ser o seu Moisés. Mas não para ser o seu Deus. O que significa, pastor? Porque muitos crentes precisam entender e aprender. A oração do pastor não pode mais do que a sua. A oração de um justo muito pode por sua eficácia. E quem é o justo? Você e eu. Somos todos sacerdotes. Todos nós temos acesso diante de Deus.
E ele sempre desejou que pudéssemos nos tornar para ele um povo de propriedade peculiar, exclusiva. E Deus sempre desejou que fôssemos um reino de sacerdotes. Ok? Entenderam essa parte? Porque ainda nós não fomos fundo ainda. Eu estou no raso, amém? Eu estou no raso, amém? Em Levíticos capítulo 6, versículo 12, Levíticos 6, 12. Vamos ler em Levíticos 6, 12. Aleluia. Quem é sacerdote, levanta a mão. Os que não levantaram a mão deve ser porque estava fazendo outra coisa, mas eu vou dar outra chance. Quem é sacerdote, levanta a mão. Amém, aleluia. Teve gente que até ajudou o outro aí. É isso aí. Levíticos 6, 12 e o 13 também. Diz assim: o fogo, pois, sempre, continuamente, arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. O sacerdote acenderá a lenha nele toda manhã. O sacerdote acenderá a lenha nele toda vez que der vontade. Quando que o sacerdote deve acender a lenha? Toda manhã. Toda manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Próximo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu não vou ler todos os versículos desse capítulo, mas vou contextualizar você. Ok? Aqui está falando sobre aquilo que o sacerdote deveria fazer todas as manhãs. Então o sacerdote chegava no altar, e ali no altar ele oferecia sacrifício. Sacrifício. Ok? Sacrifício. A outra coisa, mas antes de oferecer o sacrifício, ele tirava aquilo que já, quando tinha queimado, como é que chama? Não. A cinza. Ele tirava a cinza, removia a cinza. O sacerdote chegava lá, removia a cinza, porque a cinza foi de ontem. Ok? Isso foi queimado ontem. Então ele removia, colocava a parte. Ok? E aí, o sacerdote colocava a lenha, o sacerdote oferecia sacrifício. Ok? E depois disso, o sumo sacerdote, lembra da menorá? Aquelas 7 lâmpadas, lembra? Que parece uma mão assim, mas são 7 lâmpadas. A menorá ali vai óleo, em cada uma daquelas lâmpadas vai óleo, né? E aí é colocado fogo em cada uma daquelas lâmpadas, e aquela menorá, ela fica queimando ali o óleo, certo? Aí o que acontece aqui? Então o sacerdote chegou, tirou a cinza, colocou lenha, colocou o sacrifício. Sacrifício é animal queimado, ok? Animal queimado ele colocava ali. E ele também colocava incenso, que é aquilo que cheira gostoso, sabe? Um cheiro gostoso, ele queimava também ali, certo? O incenso, no incensário. E aí, isso ia queimando e subia até Deus em aroma suave, agradável a Deus. Agora, veja, isso são símbolos, ok? São símbolos. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, Hebreus 10, 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra, é apenas sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas.
nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, aqui a lei, isso aqui que eu estou lendo, e vou explicar melhor um pouco, daqui a pouco para você, isso aqui são sombras, apenas sombras, ok? Porque toda essa sombra aqui tem um significado por trás. E lá não era o real, ok? A minha sombra que está ali, não, aquilo não sou eu. A minha sombra não sou eu, é a minha sombra. O eu real está aqui. Nesse caso aqui é a sombra. E onde está o real da sombra? O real da sombra é na nova aliança e está aqui com a gente. Então, se o sacerdote chegava e colocava a lenha tem um significado. Se o sacerdote oferecia sacrifício, sacrifício tem um significado. Se o sacerdote oferecia incenso, incenso tem um significado. Certo? Se o sacerdote tirava cinza, isso tem um significado. Ok? Vocês estão entendendo? Se somos todos sacerdotes, nós precisamos entender a sombra para que aqui no real nós podemos praticar o real. Ok? Então, diz que o fogo, pois, sempre deve arder, estar ardendo, estar queimando no altar. Não se apagará. Não deve ser apagado, outra versão diz. Não deve ser apagado. O fogo fala do que, gente? Fogo de Deus, não é? O Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Vocês estão me olhando tipo, fogo, pastor? O que é fogo mesmo na igreja, na Bíblia, no Evangelho? O que é isso mesmo? Fogo de Deus. Ele deve ser contínuo sobre o altar. Aí eu falei altar, não falei? Quem é o altar na nova aliança? Eu, você, cada um de nós somos o altar. O fogo deve queimar, arder continuamente sobre o quê? E quem é o altar? Símbolos. Símbolos mostram para nós as coisas, a realidade das coisas. O altar que deve queimar continuamente e não se apagar é você. Mas, para o altar não se apagar, o sacerdote tem que fazer todas as manhãs algo. Colocar lenha. Colocar lenha. Colocar lenha. Agora, ouça, irmãos. Ouçam. Aleluia, eu gosto disso. A lenha representa o tempo que você passa com Deus. Quero ouvir mais aleluia aí. A lenha representa o tempo que você passa com Deus. Quanto mais tempo com Deus, mais lenha você coloca no altar. Tempo com Deus, lenha no altar. Tempo com Deus, lenha no altar. Aleluia. Tempo com Deus, lenha no altar. Incenso. Incenso representa, no Salmo 141, 2, Salmo 141, 2, Salmo 141, 2, diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, oração como incenso, oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Veja, esse irmão levantou a mão ali, ele fez assim. Por que levanta a mão? Isso é uma oferenda, ali está dizendo oferenda o quê? Vespertina. Você percebe que a gente não levanta a mão só por levantar? Isso representa algo. Eu gostei do uau. Vamos de novo? Isso representa algo. Naturalmente falando, o que significa levantar as mãos? Rendição. Você está se rendendo, não é? Levanta as mãos. Você está se rendendo. Agora, se rendendo a quem? Isso aqui nós estamos oferecendo a quem? A Deus. Então você está se rendendo a quem? Levantar as mãos é dizer: Senhor, estou rendido a você. E isso é uma oferenda. Eita, pastor, oferenda não é lá da outra religião? Não, meu querido.
Eles que copiam, não somos nós, já te falei. Nós fazemos oferendas a Deus. Então vamos lá, vamos voltar um pouco. O incenso, que nesse versículo, suba a tua presença, a minha oração, como o quê? Não, como o quê? Alguém falou licença? Não, incenso. Tá. Então a oração é o incenso. Então nós já temos aqui a lenha. É quando você passa tempo com Deus, certo? Não importa como, se é orando, se é lendo a Bíblia, se é ouvindo alguma pregação, lendo algum livro da palavra. O tempo que você passa com Deus, mesmo que for, eu vou entrar naquele quarto e eu vou ficar ali quietinho diante de Deus. Isso é passar tempo com Deus também. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você passa tempo com Deus, você está colocando o que eu falei? Lenha. Na hora de oferecer incenso, você está... o que você faz para oferecer incenso? Você ora. E qual a outra coisa que nós temos aqui como símbolo? O sacrifício. O sacrifício, não é? Ele não oferecia sacrifício, queimava as gorduras. O fogo... Vamos ler de novo Levítico 6:12. Vocês estão gostando? Levítico 6:12. Você vê que tudo isso tem um significado. E agora você vai ler entendendo melhor que fala de você. Isso aqui fala de você. É sobre você. E ali está dizendo, ora, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Eu disse, ora, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas, esse mas, está conectando o que foi dito ao que vai ser dito. Não é uma conjunção. Então ele está ligando. Esse mas representa algo. Para que o fogo arda ou fique continuamente ardendo sobre o altar, o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Certo? Para que continue ardendo o fogo no altar, o sacerdote coloca lenha. Certo? Coloca lenha sobre o altar. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Põe em ordem o holocausto, certo? E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, gordura de animais, certo? E o que é sacrifício para a nova aliança, o Novo Testamento? Em Hebreus 13:15 dá uma pista para nós bem clara. Vamos lá, Hebreus 13:15 diz assim. Hebreus 13:15, não Levíticos. Ali, isso. Por meio de Jesus é por meio da nova aliança, no sangue dele, certo? Então aqui na nova aliança, ofereçamos a Deus sempre. O quê? O que é o sacrifício agora? Louvor. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. E baseado na lei, baseado em Levíticos, esse sempre era quando? Todas as manhãs. Aqui diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu. Esse sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome dele. Então nós já temos o incenso, que são as orações. Nós temos o sacrifício, que são os louvores a Deus, não é? E nós temos a lenha, que é tempo com Deus, tempo na presença dele. Agora ouça, irmão e irmã. Nenhum crente, nenhum cristão é para ficar frio, apagado. O motivo pelo qual muitas pessoas ficam frias é porque elas não estão colocando lenha. Ficar frio é resultado de não colocar lenha. E colocar lenha é louvor, é oração, é adoração, é leitura, é meditação, é tempo com Deus.
tempo com Deus. Então, o que precisa para que uma pessoa fique sempre acesa? Não se apagará. O fogo deve permanecer sempre, continuamente, sobre o altar. Não deve ser apagado. Se o fogo está sendo apagado, a culpa é de quem? Do sacerdote. Não do pastor. É bom você saber disso. Não do ministro. Não dos seus pais. É bom você saber disso. Não da pessoa que está te ensinando, te treinando, te liderando. Não do líder da banda. Não do líder do diaconato. Não, se o fogo estiver apagado, coloque lenha no altar. E não deve ser apagado. Vocês estão me ouvindo? Para que o fogo permaneça sempre aceso, você coloca lenha. Lenha no sacrifício. Lenha. Ofereça, portanto, pois a Deus, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. Você pode arrumar um jeito de sempre acender e deixar aceso. Na verdade, nunca deve ser apagado o seu altar. A lenha ia queimando, o sacrifício ia queimando, o incenso ia queimando durante toda a noite. A Bíblia diz, a partir do versículo 8 do capítulo 19, do capítulo 6, ia queimando, ia queimando, ia queimando. Quando chegava de manhã, o sacerdote chegava lá, colocava fogo de novo. Agora, se você está colocando fogo uma vez por semana, vai apagar. Agora, se você está colocando fogo uma vez por mês, vai apagar. Na verdade, vai estar esturricado, seco, molhado. E aqueles que estão mais do que um mês sem colocar fogo? Veja, irmãos, deixa eu dizer isso para vocês. O povo queria que Moisés fosse morrer, não eles. Porque ir até Deus sempre morre algo. Morre o Netflix. Vamos começar a falar sobre essas coisas? Morre as redes sociais. Vamos continuar falando sobre essas coisas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não queria falar isso não, porque eu tenho vergonha de falar que alguém da minha igreja está praticando isso, mas morre as novelas também. Morre. Deixa aqueles canais da tarde que fica lá falando sobre miséria, desgraça. Alguém cita um para mim aqui? Fofoca. Morre a televisão. Ouça, irmãos. Ouça. Você pode assistir televisão, você pode assistir Netflix, você pode ter Facebook, Instagram. Eu tenho tudo isso aqui. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou te dizendo é que se você está frio, provavelmente você está dando mais lugar para isso do que para Deus na sua vida. Você não precisa do intermediário, você é o sacerdote e precisa ir à presença de Deus. Aqui você vem na igreja, é inspirado com uma mensagem como esta, ou fica condenado, depende de você. Aí você chega nessa igreja, você é impulsionado a buscar a Deus. Por que nessa igreja, no Verbo da Vida Pirituba e nos outros também, nós inspiramos e instigamos as pessoas a andar por elas mesmas em fé? Porque todos somos sacerdotes. Por que nós aqui no Verbo da Vida damos uma palavra e dizemos para as pessoas, agora vai vencer? Porque todos somos sacerdotes. Por que nós ensinamos as pessoas a crer e dizemos para elas, agora vai crer? Porque todos somos sacerdotes. Nós dizemos para as pessoas, agora vai conquistar, vai ganhar, vai vencer, vai se aquecer, vai esquentar, vai pegar fogo, porque você é sacerdote. Ei, eu só posso oferecer os sacrifícios meus para Deus. Eu só posso dar oferenda a Deus da minha parte a Ele. Eu não posso fazer por você o seu serviço, sacerdote.
Eu não posso fazer o seu serviço, sacerdote. O incenso que eu tenho é para eu mandar para Deus o meu incenso. Você manda o teu incenso e cada um de nós mandamos o nosso incenso para Deus. Ele vai receber como aroma suave e agradável as suas narinas. Todos somos sacerdotes. Cutuca e diz isso para o irmão do lado. Todos somos sacerdotes. Agora, o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Não deve, irmãos, ser apagado. É responsabilidade tua. Acho que eu estou meio frio, pastor. O que você está fazendo na semana? Não tem como não ser resultado de uma vida longe de Deus. Veja que aqui a gente joga a responsabilidade em você, porque a responsabilidade é tua. Eu estou numa igreja fria. Como que você pode estar numa igreja fria onde eu sou pastor? Onde esses ministros aqui estão aqui pregando com a gente, colocando fogo na gente. Na minha igreja não. Você vai queimar, vai arder, vai pegar fogo. Negócio de crente frio. Eu não sei o que aconteceu comigo. Tudo bem, eu digo para você o que aconteceu com você. Você não está querendo morrer como aquele povo não queria morrer. Vai lá, Moisés, vai você no nosso lugar lá, que vai no seu lugar. Você tem que ir no seu lugar. Eu não vou no seu lugar. Eu não vou no seu lugar. Eu vou oferecer os meus sacrifícios. Eu vou queimar para Deus. E você deve queimar você para Deus. Moisés, não, Moisés. Fala você com a gente, Moisés. Porque senão nós vamos morrer. Moisés pode morrer, eles não. Moisés pode ir lá morrer. Tem algumas coisas para serem mortas aí em você. Algumas coisas para serem queimadas aí em você. Sabe? Você é responsável pela sua vida. Se está frio, não culpe ninguém mais a não ser você. Eu não sei o que fazer, pastor. Então fica um tempo nessa igreja que você vai descobrir. Vai descobrir. E se você não estiver praticando, a culpa é sua. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pastor, eu não sei orar. Sabe cantar? Eu não sei. Canta desafinado mesmo, mas canta. Você tem um celular? Põe música no YouTube de adoração e canta junto pelo menos. Vou ensinar para você na prática como que você vai colocar lenha. De manhã, você acorda pela manhã, aí você, preciso ir para a presença de Deus. Eu não sei cantar, não sei orar, não sei nada, mas alguma coisa eu vou fazer. Aí você procura uma música de adoração, aquela que eles cantaram domingo, vou colocar ela, pum. Aí você coloca lá, e aí quando começar a cantar, você começa a levantar a mão e começa a cantar para Deus. Canta junto, desafinado mesmo, Deus recebe. Deus recebe. Aí você está ali cantando. Experimenta fazer isso uma semana. Você vai sair da mornidão rapidinho. Não vai ter mais mornidão. Experimenta fazer isso aí a segunda semana de novo. Experimenta ficar ardendo. Imagina, gente, imagina o culto onde todos somos sacerdotes, porque somos, mas não sacerdotes assim, porque cá entre nós, no Velho Testamento, que é a sombra, como que eram os sacerdotes muitas vezes? Alguns sacerdotes eram corruptos. Alguns sacerdotes se prostituíam. Os filhos de Eli, por exemplo. Alguns sacerdotes, eles desagradavam o Senhor. Você quer ser esse tipo de sacerdote? Alguns sacerdotes eram desviados. E dois deles, ouçam, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, nesses textos que eu estou lendo, Nadab e Abiú. Olha, tem uma parte que é sua parte, ok? E tem uma parte que é a parte de Deus.
O óleo novo. Óleo novo. O óleo representa o que, gente? Óleo novo e fogo. O sumo sacerdote aqui coloca. Não é você não. Você é o sacerdote, não sumo sacerdote. O sumo sacerdote, como diz Hebreus 3:1, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Nosso apóstolo e sumo sacerdote. Hebreus 3:1. Agora, se ele é o sumo sacerdote, é o sumo sacerdote que chega naquelas lâmpadas, na menorá, e coloca óleo novo. É ele que coloca, não é você não. Ele, o sumo sacerdote, coloca óleo novo. E ele põe o fogo no óleo e põe no altar. O que eu estou falando para você? Nadab e Abiú, eles pensaram, eles deixaram, ouçam. Nadab e Abiú deixaram o fogo se apagar. Não podia ter se apagado. No primeiro dia, quando Deus falou com eles, no primeiro dia, Nadab e Abiú, eles deixaram o fogo se apagar. Eles eram sacerdotes responsáveis para não deixar o fogo apagar. Não deixar o quê? Quem são os responsáveis? Sacerdotes. Você. Mas Nadab e Abiú deixaram apagar. Aí, eles pensaram, o que nós vamos fazer? Vamos colocar fogo. Então Nadab e Abiú chegaram e colocaram fogo no altar. E sabe o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu os dois. Fogo estranho, aqui não. Fogo estranho, não. Fogo estranho, não. Então, ouçam, irmãos, sacerdotes. Veja que a sua responsabilidade mudou, não mudou? Você já tinha ela, é que você não sabia. Só estou avisando você, você já tinha. A sua responsabilidade é colocar lenha todos os dias, todas as manhãs. Está quase apagando, você corre lá e põe lenha. Aí no outro dia de manhã você põe lenha. E olha, deixa eu dizer isso para você. Não põe um graveto não, tá? Foi boa essa, não foi? Não põe um graveto não. Senhor Jesus, amém. Isso é graveto. Isso é palito de fósforo. Senhor Jesus, amém, é palito de fósforo. Passa 5 minutos, 10 minutos, 15. Você vai gostar de passar mais tempo com Deus ali. E você vai se desenvolver com Deus. Tem música de adoração que dura 10 minutos. Você pode colocar 2 delas. 3 delas dá 30 minutos. E você ali na presença de Deus. E você ali adorando a Deus. E cantando altos louvores. Lembre-se disso. O que você está fazendo é porque você se atentou para o fato de que você é sacerdote e deve colocar lenha no altar, deve oferecer incenso e deve oferecer sacrifício. Por que sacrifício? No meio de uma geração, aí que está se perdendo, você é sacerdote. Ouça. A gente lê e ouve muito falar de John Wesley, que ele dizia para os pregadores: ou você pega o seu sermão e põe fogo nele, ou você pega ele e joga no fogo. Agora, John Wesley estava ardendo o tempo todo. Qual o segredo de John Wesley? Ele entendeu: eu sou sacerdote, eu vou colocar lenha no altar, eu vou colocar sacrifício, eu vou fazer sacrifício. Agora ouça, a sua casa será transformada se você atentar para o fato de que você é sacerdote. A sua família será transformada se você atentar para o fato de que você é sacerdote. As pessoas à sua volta serão transformadas porque você vai estar ardendo em fogo. Se você queimar, como diz ainda John Wesley, se você queimar, as pessoas virão para ver o fogo. Vocês estão ouvindo isso? Não é o pregador apenas. Se você queimar,
as pessoas virão para ver o fogo queimar. Então você vai atrair as pessoas, porque você estará queimando. Agora, veja que não é difícil. Para você queimar, você deve colocar lenha no sacrifício. Deve oferecer sacrifício. Deve oferecer incenso. Queime para Deus, sacerdote. Hoje eu vou ajudar você a acender essa brasa aí, tá? Mas eu não vou ficar abanando, não. Hoje eu vou ajudar você. Mas você vai voltar para sua casa. E na segunda-feira pela manhã, quando vier aquele desânimo, você vai dizer: não, eu sou sacerdote. E eu vou oferecer sacrifício. E aí você vai oferecer sacrifício. Ouçam, por favor. Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Eu já estou quase concluindo. Aguenta só um pouquinho, que isso aqui vai fazer você voar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está aonde? Aonde ele está? Ele diz: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu quarto e fecha a tua porta sobre si. Esse quarto pode significar o seu quarto mesmo, onde você dorme, mas pode significar o lugar que você escolhe se fechar com Deus, ok? Isso pode ser até no carro, pode ser até na moto, pode ser até no banheiro, pode ser o lugar onde você quiser que seja, mas você vai entrar naquele lugar. E esse fecha a tua porta fecha a porta para o mundo. Deixa o mundo de lado um pouco. Esquece o trabalho por um momento. Esquece os estudos por um momento. Esquece o namorado e a namorada por um momento. Esquece tudo por um momento. Fecha a porta. Fecha a porta. Orarás a teu pai que está. Essa palavra está. Está. Deus está lá já. Quando você entrar no secreto, você vai perceber que Deus já estava lá. Por quê? Porque Ele habita no secreto. Então assim, não é Deus que virá até nós, nós que vamos até Ele. Porque o Senhor não vem? Ele diz: porque você não vem. Porque Ele está no secreto. Ele está lá. Olha, observe isso. Ele está no secreto. E teu pai que vê em secreto te... Não, eu preciso que todo mundo fale isso para que todo mundo preste atenção. E teu pai que te vê em secreto te... Ele está dizendo que por você queimar a lenha, oferecer sacrifício, acender o incenso, Ele está dizendo: se você entrar lá no secreto, porque esse é o lugar secreto, ok? Só o sacerdote podia entrar naquele lugar, gente. Vocês estão ouvindo isso? Só o sacerdote podia entrar naquele lugar. Só eles. Agora, quando você entra e o teu pai está dizendo: entre naquele lugar no secreto. Teu pai já está lá no secreto. Entre lá. E quando você entrar no secreto e vai orar, você vai orar a teu pai. E isso é um incenso que você está queimando diante dele. E você vai queimar o incenso. E sabe o que vai acontecer? O teu pai que está lá no secreto te recompensará. O que tem faltado para você? O que precisa acontecer na sua vida? Será que Deus não é o maior interessado em que o que tem que acontecer aconteça para você? Será que Ele não é o maior interessado em prover as coisas para você? Ele é o El Shaddai, o Senhor que supre, o Todo-Poderoso é Ele. Então, quando você se atentar para isso: eu sou sacerdote, eu vou entrar naquele lugar, eu vou oferecer sacrifício, e você começa ali, queimar a oferta, colocar lenha, oferecer sacrifício, acender o incenso, Deus vai te recompensar. Ele vai colocar óleo novo e fogo santo. 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 Óleo novo e fogo santo.
Tem fogo todos os dias, tem óleo novo todos os dias, tem fogo santo todos os dias, tem óleo novo todos os dias. E de quebra, o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Meu Deus do céu, eita glória. O teu pai que te vê em secreto, o teu pai que está no secreto, o teu pai que está no secreto, o teu pai te recompensará. Ninguém mais aqui nessa igreja vai ficar seco. Ninguém mais nessa igreja vai ficar apagado, porque não pode apagar. Não pode apagar. E isso é responsabilidade tua, sacerdote. Sacerdotisa, é tua responsabilidade. Ai, acho que estou esfriando. Acaba com esse negócio na sua vida. Se estiver esfriando, gaste mais tempo com Deus, na presença dEle, que o fogo vai acender novamente. Você põe a lenha, você oferece sacrifício, você oferece incenso, Deus coloca o fogo e o óleo novo. O fogo vem de Deus, mas você faz o que tem que fazer e tudo vai acontecer. Fica de pé e vamos aqui, todos nós, adorarmos a Deus e colocar fogo nesse altar aí. Eita glória! Aleluia! Vamos cantar e adorar ao Senhor aqui nesse lugar. Ninguém mais vai ficar frio, seco, esturricado.